Agora nós vamos saber o que é um prisma. Então, um prisma é todo elemento que tem duas bases paralelas, né? E faces laterais retangulares. Então, aqui, ó, um exemplo de prisma, nossa caixa. Tem duas bases, que são a base, o apoio dela, né? Eu posso deixar ela assim, de baixo é uma base, aqui em cima é outra base, que eu também posso apoiá-la assim, certo? Então, ela tem o que? Duas bases. E tem faces laterais. Cada face dessa, ela é um retângulo. Então, tem faces laterais retangulares. Então, isso aqui, que é essa caixa, é chamado de prisma, certo? E quais são os elementos? Os mesmos elementos que a gente viu da aula passada, né? A aresta, que são as linhas, o contorno, certo? O vértice, que são os pontinhos de encontro das arestas, e as faces. Lembrando que aqui, sendo chamado de prisma, tem o que? Faces laterais e as duas bases, certo? Aí vem uma parte importante que é o nome dele, né? O nome dos prismas. O nome deles vai depender de quê? Vai depender da base, certo? Se a base for um triângulo, então é um prisma de base triangular. Se a base for um retângulo, aí que um retângulo ou um quadrado, porque tem que quatro lados, aí a gente chama de prisma de base quadrangular. Se a base desse prisma for um polígono, ou seja, uma figura de cinco lados a gente chama de pentágono, certo? Mas quando a gente vai dar o nome do prisma, a gente chama prisma de base pentagonal. Se for seis lados a gente chama de hexágono. Aí é como é o nome do prisma? Prisma de base hexagonal, certo? Essa parte do nome das bases, depois eu vou estar passando para vocês, né? De 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, para vocês estarem memorizando e aprendendo e não errar na hora de dar o nome dos prismas, certo? O que vocês têm que lembrar? Que todo prisma, ele tem o quê? Duas bases. E as faces laterais sempre são retangulares. Sempre vai ser um retângulo as bases laterais, certo? Ok? Qualquer duvidazinha, vocês vão anotando aí para depois vocês tirarem, tá ok? Vamos lá pro próximo. Agora nós vamos falar sobre as pirâmides, certo? Então aqui, toda pirâmide, ela tem apenas uma base, né? Ela é formada por uma base e faces laterais triangulares. Então aqui um exemplo aqui de uma pirâmide, certo? Ela tem o que? Somente essa base aqui, só uma, né? E todos os lados dela, se vocês observarem, é formado por quê? Por triângulos, né? E os elementos das pirâmides vai ser o quê? A base, uma única base, as faces laterais, o vértice, os vértices, aliás, porque tem o vértice aqui, o de cima, o único vértice em cima, que é o encontro das arestas, que é o contorno dela, certo? E a base, ok? Elementos, os vértices, os pontos de encontro das arestas, que é o contorno dela, as faces laterais, que são triangulares, e uma base. A base também vai determinar o nome das pirâmides, que nem a gente viu lá agorinha sobre os prismas. Que para eu dar o nome dos prismas, eu preciso saber qual é a figura que forma as bases. Para eu dar o nome de uma pirâmide, também eu preciso saber qual é a figura que forma a base dessa pirâmide, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, que ela, nessa aqui do meu exemplo, tem quantos lados, né? Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados. A minha base. Se ela tem 4 lados, então vai ser o quê? Uma pirâmide de base quadrangular.
certo? Aí assim também é igual a nomenclatura dos prismas. Se for 5 lados, pirâmide de base pentagonal. 6 lados, pirâmide de base hexagonal, ok? O que vocês têm que saber? Diferenciar uma pirâmide de um prisma. Qual é a principal diferença entre uma pirâmide e um prisma? Né? Um prisma tem o que? 2 bases e uma pirâmide somente uma base. As faces laterais de um prisma são retangulares, ou seja, formadas por retângulo. E as faces laterais de uma pirâmide, elas são que? Triangulares, formadas por triângulos. Ok? Tudo certo? Como eu já falei, o que não entender, anotem para depois tirar as dúvidas. Vamos lá dar continuidade. Então, turma, agora nós vamos ver os principais corpos redondos, né? Que é o cilindro, o cone e a esfera, certo? Então, o cilindro, quais são os elementos dele? O cilindro, ele tem 2 bases, né? A de cima e a de baixo, 2 bases. E a parte, o que? Arredondada. Lembrando, o que são corpos redondos, né? Eles têm pelo menos uma parte não plana, ou seja, uma parte arredondada. No caso do cilindro, essa aqui que é a superfície não plana, ou seja, a parte arredondada, e ele tem o que? 2 bases, certo? Aí vem o cone. O cone, o exemplo mais prático dele é o que? O chapeuzinho de aniversário aqui, né? Bota na cabeça, o chapeuzinho de aniversário, o exemplo do cone. Então, aqui, o cone, ele tem apenas o que? Apenas uma base, certo? E o restante é a que a gente chama de superfície não plana, que é a parte que é arredondada, ok? E por último, nós temos a esfera. A esfera que é uma bola, certo? Ela é formada somente por parte não plana, certo? A superfície da esfera, de uma esfera, desculpa, é sempre o que é arredondada, que é uma bola, ok? Aí uma observação bem importante que está bem aí na figura, que o cilindro e o cone têm bases em forma de círculo, certo? Só que o cilindro, aqui ó, tem 2 bases circulares e o cone vai ter somente uma base circular, certo? Então, esses são os nossos principais corpos redondos: cone, esfera, certo? E o cilindro, ok? E por último, vamos relembrar o que são as planificações. Tem aí a demonstração do ladinho de algumas planificações de prismas, pirâmides e corpos redondos, certo? Lembrando que é uma planificação, é um sólido geométrico aberto. Pegando aqui esse sólido geométrico, o nome dele, se eu for classificar, né, ele pode ser chamado de quê? De paralelepípedo, né? A gente viu. Mas todo paralelepípedo também faz parte dos prismas, ok? Então, aqui ele tá um sólido. Quando eu faço, né, vou desmontando ele, abrindo aqui. Vamos aqui encontrar onde é que é a abertura dele, né? Encontrei aqui. Aí eu vou abrindo ele, desmontando todo ele, certo? Então, aqui, ó. Pronto, desmontei. Aí ele vai estar o que? Todo aberto. Ele deixou de ser um sólido geométrico e virou uma figura plana. Só que aqui é o que? A planificação da caixa que eu tinha, certo? Ela montada é um sólido geométrico. Ela aberta, toda desmontada, é a planificação do sólido geométrico, certo? Aí vocês dão uma olhada aí da planificação de prismas, de pirâmides e de corpos redondos,
ok? Tudo bem, gente? Deu para compreender a nossa aula de hoje? Eu espero que todos tenham entendido.